Bom dia a todos mais uma vez. Já de início eu agradeço a oportunidade, agradeço ao carinho que nós somos recebidos sempre que viemos aqui no Meivei, né? E temos tantos amigos, né? Então é realmente uma alegria estar aqui mais uma vez. A gente fica super feliz o dia que a gente vem estudar o Evangelho com todos aqui, porque em verdade somos todos aprendizes, né? Então estar aqui na frente é uma formalidade, alguém tinha que estar e a gente fica feliz pelo convite, mas temos que nos colocar na posição de aprendizes sempre, viemos estudar junto, né? E o capítulo que nós separamos para conversar hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar pai e mãe, né? O capítulo 14, que precede o que nós espíritas entendemos que é o cerne da questão moral do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15. Então Kardec, como um pedagogo, como um professor que é, não ao léu, escolheu o capítulo 14, honrar pai e mãe, como se ele quisesse nos preparar para que a verdadeira caridade que se estende à humanidade deve nascer primeiro na base familiar. O capítulo 14 antecede, é um comportamento anterior à caridade do mundo, à caridade dentro da família. E hoje aumenta a responsabilidade de falar sobre isso, porque minha mãe veio lá do interior de São Paulo nos visitar, né? E estamos sempre cobertos por uma nuvem de testemunhas, mas hoje em especial, né, o alvo do capítulo está aqui para não me deixar mentir e assinar um compromisso de honrá-la, né, no restante dos anos, e tenho certeza que me esforçarei para isso. Mais uma dúvida que nos ocorria quando a gente estudava esse capítulo, e mais especificamente no grupo de estudo que a gente tem às terças-feiras lá no nosso lar. A gente tem um grupo já há bastante anos, há quantos anos já? 3 anos? 4 anos já que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, um grupo de filosofia e Evangelho. E nesse semestre de 2019, em especial, a gente encerrou o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos estudando a parte do Livro dos Espíritos que se desdobrou no Evangelho, que é a parte 3, que são as leis morais, né? E tanto em um quanto o outro tem essa questão do parentesco. E quando a gente foi estudar esse capítulo 14, no grupo de terça, nos chamou a atenção que é uma imposição honrar pai e mãe, ou honrar vosso pai e vossa mãe, depende da tradução. Mas é uma imposição honrar, e a gente ficou na dúvida, mas por que não amar? Se é fora da caridade, que é um derivado do amor, né? É o amor em ação, segundo Emmanuel, não há salvação, por que então o mandamento não é amar pai e mãe e honrar? Qual a diferença de honrar e amar, né? Porque é um verbo diferente, então é uma ação consequentemente diferente, né? E a gente ficou com essa dúvida, qual a diferença de honrar e amar, e por que o mandamento não é amar? Porque seria o mais lógico, pelo menos para nós, inteligências pequenas ainda, o lógico seria amar pai e mãe, apesar de muitas vezes a gente ainda não conseguir fazer isso. E aí a primeira coisa que a gente fez foi distinguir a diferença dos verbos, né? E aí a gente foi no dicionário, que, assim, mais uma vez, minha mãe que pede para eu fazer isso sempre, e ela é muito sincera. Ela falou assim: Rodrigo, você não foi muito bem alfabetizado. Aí eu fui morar fora de casa, um dos primeiros presentes que ela me deu foi o dicionário, que era justamente para que eu não passasse vergonha em público. Então a gente tem esse costume, é uma coisa já desde de criança, e quando a gente não sabe alguma coisa a gente vai no dicionário e compara, né? E hoje a gente tem um acesso maior aos dicionários online, muitos são gratuitos, então graças à tecnologia e à permissão de Deus nós temos uma difusão da informação que é riquíssimo para nós em termos de conhecimento. Temos que converter em ação, obviamente, né? Mas enfim. Diferença do vocábulo amar e honrar, né? Então o amor é o sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. Já conversamos disso em outra oportunidade, né? É o desejo do bem incondicionalmente, sem condições, sem adendos. É simplesmente desejar o bem para quem está ao nosso redor. O que já é muito difícil, porque normalmente a gente coloca condições nesse bem que a gente transfere,
né? E a gente, inclusive, às vezes se melindra quando as condições não são cumpridas. A gente faz o bem, a pessoa não agradece, como se o agradecimento fosse uma condição para que a gente exercesse a ação, o que é um equívoco, porque o amor não exige nada, sem condições, é um bem incondicional. Então isso já mostra a limitação que nós temos de amar, e esse é o objetivo, talvez, principal da encarnação, incorporar essa virtude do amor em pensamento, palavras e atos. Mas ainda assim, quando temos vínculos consanguíneos, nós temos uma predisposição a amar aqueles que nos cercam pelo cuidado, né? Mas honrar é algo diferente, né? Então, honrar é conferir honras, louvar os feitos, reconhecer a grandeza das ações ou da própria pessoa, né? Pelo merecimento. Tratar com respeito, reverenciar, glorificar. Tornar-se digno, enobrecer, né? Então é justamente reconhecer a nobreza do outro, né? Mas tem um quarto significado, que eu deixei por último e é o mais curioso, e talvez seja o vínculo com o mandamento, honrar pai e mãe, que é cumprir e pagar um compromisso, executar uma promessa, pagar a dívida assumida. A gente fala isso popularmente sem saber que está usando o verbo certo, né? Olha, honra o seu nome, paga o que você deve para as pessoas. A gente não fala, a gente vê muito isso, né? Honra o seu nome, paga o que você deve, honre os seus compromissos. Então é o uso correto da palavra, porque honrar também é cumprir e pagar um compromisso assumido, né? No verbo hebreu, era o verbo kavod, não sei se se pronuncia, mas tinha um significado de dar peso à palavra, ao nome do seu clã, né? De valorizar, inclusive com transferências de herança, porque naquela época a herança ia direto para os filhos, mesmo com a esposa estando viva no desencarne do patriarca, né? E ela tinha o direito de viver nas terras, o tempo que ela estivesse viva, mas a posse era transferida para os filhos. Então não era incomum o abandono em idade senil das mulheres, das mães, que não foram honradas pelos filhos, né? Então tinha essa preocupação ainda maior, né? O fato é que cumprir e pagar um compromisso faz parte desse procedimento de honrar a família, né? E aqui o mandamento é honrar pai e mãe, mas Kardec faz questão na explicação das citações bíblicas, nós vamos comentar isso adiante, de estender a família a todos aqueles que conduzem a criação da criança, né? Em tempos atuais nós temos famílias de diferentes constituições e é permitido por Deus, é abençoado por Deus essas diferentes constituições, e esse vínculo entre pai e mãe se estende inclusive a essas pessoas que não são consanguinamente pais, geradoras da criança, mas que as conduzem para a vida adulta. Kardec faz essa distinção, mostrando que a família física, né, é muito mais do que a genética, né? Então esse mandamento se estende a todos esses companheiros, né? Mas tratando do espiritismo, vamos entender o que pagar uma dívida tem a ver com família, né? E para isso a gente vai visitar o Livro dos Espíritos. No livro 2 do Livro dos Espíritos, ele é dividido em blocos, né? O livro 1 que são causas primeiras, o livro 2 é o mundo espiritual. No capítulo 1 ele vai explicar o que é o espírito. No capítulo 2 ele vai falar da encarnação desse ser que ele explica no capítulo 1, que é o espírito. E lá, na questão 132, tem uma afirmação muito interessante que vai conduzir, na verdade Kardec vai conduzir o nosso pensamento, vai construindo essa ideia de vínculo espiritual, né? Ele começa assim, no capítulo 2, questão 132. Qual é a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes, as adversidades da existência corporal. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele mesmo também progride. Então percebam que cada um de nós tem uma parte na obra da criação. Estando aqui em missão ou expiação, a execução dessa parte, que indiretamente nos progride,
progride o contexto que nós estamos inseridos. Deus cocria o mundo pelas nossas ações. Ele utiliza os seus filhos, a sua criação, como instrumento para progredir a própria obra. E Ele espera que nós concretizemos as nossas responsabilidades aqui, não é? E isso nos faz refletir nessa conquista de virtudes, nesse conjunto de valores que desenvolvemos na encarnação. Qual é a nossa parte na obra da criação? Porque nós nos preocupamos muito em progredir individualmente, mas esquecemos que também temos o dever de progredir o contexto que estamos inseridos. É um conjunto, o final da frase é claro, né? Tem um duplo objetivo a nossa permanência na matéria, não é apenas o progresso individual. E aí nós deveríamos nos perguntar, qual é a minha parte na obra da criação, no meu lar? Porque Deus espera alguma coisa de mim naquele contexto. Qual é a minha parte na obra da criação, no meu trabalho, no meu círculo social? Nós temos uma tarefa a desenvolver ali. Será que estamos executando da maneira correta? Será que a nossa ação está gerando bem para todos? E, obviamente, em uma única encarnação não é possível concretizar essa tarefa. E nem adquirir todos os valores que vão nos levar à perfeição. Então é preciso que nós retornemos. E ele vai falar isso nos próximos capítulos. O capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da parte 2, fala do retorno da vida material para a vida espiritual. E o capítulo 4 fala justamente da pluralidade das existências. Que em uma única existência não é possível chegar à perfeição. E não é possível concretizar a obra de Deus por meio das nossas ações. É necessário o retorno para continuar aquela tarefa. E por isso que temos muitas vidas. No capítulo 4, na questão 166, Kardec pergunta, a alma que não atingiu a perfeição, percebam a sequência do raciocínio do Kardec, né? Uma vez que perfeição é o destino, estar completo, com todas as virtudes, amor, indulgência, capacidade de perdoar, né? Então todos esses valores que formam o homem de bem, né, que está descrito no capítulo do Evangelho, sede perfeitos, nós vamos conquistando uma a uma, né? Então nesse conjunto nós conseguimos associar a palavra perfeição, né? Atingir esse conjunto de valores. Mas a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal, como acaba de se depurar? A resposta é curta e direta, submetendo-se a uma nova existência, a um ciclo, né? Estamos em uma escola, terminou um ciclo, a gente vai para o outro. Não terminou, a gente faz de novo, até a gente adquirir aquele conhecimento, não é? E ele continua, 166b. A alma tem muitas existências corporais, então, porque ele queria confirmar esse conceito. A resposta, sim. Todos nós temos muitas existências corporais. E aí o ponto que nós queríamos chegar. Ainda no capítulo 4 do livro 3, no item parentesco, ele pergunta na questão 204, parentesco e filiação. Desde que tivemos muitas existências, porque uma só não é possível completar a perfeição, a família a que pertencemos, o parentesco que temos, remonta às anteriores? Ou seja, esses vínculos são anteriores à vida atual? Parece que a espiritualidade até responde em tom de brincadeira, né? Para eles parece uma pergunta infantil, mas para nós não é, claro que não é. Nem poderia ser diferente. Nem poderia ser diferente. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos conexões que remontam a existências anteriores. Então os nossos vínculos, inevitavelmente, nasceram no pretérito. Não iniciaram com a fecundação. Não iniciaram com a gestação. E muito menos com o nascimento do bebê. Esses vínculos são anteriores a essa existência. Logo, quando nós vemos uma família, uma sucessão de gerações, que às vezes se degladia debaixo do mesmo teto, nós deveríamos perguntar, nessa dança das cadeiras da reencarnação, quem eu sou? Será que sou mesmo a vítima? Ou será que não estou reencarnando
em forma frágil para aprender e sentir a dor que causei no meio dos meus algozes. Estou colhendo o fruto das minhas próprias ações anteriores a este nascimento. Quem tu és? Quem eu fui? Será que realmente a geração que hoje está conduzindo, ontem não foi conduzida? E fomos aproximados justamente para aparar as arestas que ficaram para trás, curar as feridas, cicatrizar as chagas com uma vivência pacífica e pautada no respeito? Será que não retornamos juntos justamente para aprender a respeitar uns aos outros? Será que não tenho dívida para com aqueles que me receberam? E não tenho que, por meio da reencarnação, pagar e cumprir a promessa de ser alguém mais fraterno, porque na outra não fui? Entenderam a diferença do amar e honrar? Na verdade, nós retornamos primeiro para honrar os compromissos assumidos com aqueles que nos recebem. Porque provavelmente são quedas passadas que nos aproximaram no mesmo lado. E uma vez cumprindo essas dívidas, quite com os débitos, com muitas vezes as quedas que eu provoquei nos outros. Aí sim, partimos para um outro padrão de sentimento. Porque não temos mais a mágoa, não temos mais o ressentimento e plantamos a semente para o futuro de uma vida com amor. Mas primeiro é necessário equilibrar o contexto que nós desequilibramos no passado. Então, por isso que Deus nos coloca um mandamento mais simples do que amar. Porque ainda não temos condição de fazer o bem incondicionalmente para quem, às vezes, energeticamente, nós sentimos que vibramos padrões diferentes. Porque às vezes a gente não verbaliza. Por medo, por vergonha. Às vezes a gente não quer constranger. Mas você sente que você vibra um padrão diferente da pessoa. Na maioria das vezes a gente se afasta quando é alguém que não tem um vínculo familiar. Mas se nós temos esse vínculo, nós deveríamos justamente tentar nos aproximar para que essa vibração se harmonize. Não é? Porque a gente não sabe quem a gente foi. Graças a Deus temos a bênção do esquecimento do passado. Imagina se nós lembrássemos o que fizemos para cada um dos nossos familiares. Quem a gente foi? Quem somos? Quem fomos? O que vivemos? O que fizemos? Às vezes somos uma quadrilha reencarnada, né? E nos achamos anjos. Queremos até comprar harpa para aprender a tocar. Mas não. É mais ou menos essa a dinâmica do capítulo. É disso que Kardec trata, né? E o capítulo tem 4 itens, mas nós tomamos a liberdade de agrupar em 3 partes. Os itens 2 e 3 são complementares e nós vamos explicar em 3 grandes grupos. O primeiro item é piedade filial. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec recorta trechos bíblicos, passagens de Jesus explicando, ou episódios de Jesus em convívio, né, com determinados personagens, para nos exemplificar a questão moral trazida por Jesus, né? E nesse item especial é um dos poucos capítulos que Kardec recorta trechos do Novo Testamento, que é a vida do Cristo, mas recorta também um trecho do Velho Testamento, né? Que é o período anterior à vida de Jesus, a história do povo hebreu, povo que recebe fisicamente Jesus em sua nação, né? Então, Kardec separa 2 trechos para explicar da Bíblia. O do Velho Testamento, a própria citação do Decálogo, que está em Êxodos, né? E um trecho que está em 2 dos Evangelhos, Marcos e Mateus. Nesses 2 trechos, nós temos uma sintonia, que é a citação literal, honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe está no Decálogo, né? É um dos 10 mandamentos. Então, é o código principal de conduta do povo hebreu. Moisés recebe, né, esses mandamentos e registra eles no livro de Êxodo, né? Diz a história que foi gravado, né? Nós acreditamos que mediunicamente, né?
na pedra, onde ali ficou registrado o texto. E, enfim, era um preceito já da lei hebraica. E no episódio do Cristo, é um episódio que Jesus estava descendo da Galiléia para a Judéia, e nesse trajeto eles encontram o jovem rico, né? Ele chega com a sua comitiva e pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo, para possuir a vida eterna, né? E Jesus, antes de explicar qualquer conceito, ele verbaliza os 10 mandamentos, porque era a lei vigente, né? E dentre os 10 mandamentos, claro, que o Cristo cita honrar pai e mãe. E aí o jovem rico diz, tenho feito isso desde a mocidade, dando a entender que ele cumpria os 10 mandamentos e que honrava pai e mãe, né? E é aí que Jesus passa o mandamento que ele não consegue cumprir, né? Passa uma recomendação, na verdade, que ele não consegue cumprir, que é vender todos os bens, doar aos pobres e segui-lo, né? Fazer parte dessa comitiva dos seus discípulos, né? E aí ele não se sente capaz e se afasta, né? Isso está em Marcos e Mateus. Mas percebam que Kardec recorta o trecho do jovem rico para mostrar que Jesus concordava, recomendava e aceitava esse mandamento hebraico como também o mandamento de Deus, né? Porque na lei hebraica, muitos mandamentos que são tratados como mandamentos divinos fazem parte de questões sociais, políticas, de higiene. E nós, em tempos atuais, consideramos que o núcleo divino da lei hebraica são os 10 mandamentos, né? Pelo menos é o que o Kardec apresenta na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele diz não vim destruir a lei, o capítulo de abertura, ele recorta os 10 mandamentos como condutor de todo o pensamento da humanidade para o bem, né? E Jesus concorda com isso, corrobora com isso, e fala para o jovem rico honrar pai e mãe. Então Kardec quis deixar claro que honrar pai e mãe está como condução da moral da humanidade desde sempre. Antes e depois do Cristo, é um comportamento que Deus espera de seus filhos. Até que chegue um dia que nós tenhamos a condição de entender como pai, mãe e filhos a humanidade toda. Mas enquanto não conseguirmos, pelo menos esse núcleo principal, essa célula, nós deveríamos nos esforçar, porque nem sempre é fácil, né? Há de se reconhecer, mas que não, nós deveríamos nos esforçar para plantar ali esse sentimento de fraternidade. Então Kardec passa a nos explicar, depois do recorte bíblico, que honrar a teu pai e tua mãe, isso são palavras dele explicando o trecho, é uma sequência da lei da caridade e do amor ao próximo. Mas o imperativo honrar implica um dever a mais para com eles, o da piedade, o da misericórdia, o do compadecimento com a condição dos pais, né? Deus quis demonstrar que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima e a obediência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo, não é? Se nós nos esforçamos para amar o próximo, que às vezes é um estranho, por que não nos esforçamos para amar aqueles que estão dentro da nossa própria casa? Porque talvez ali nós tenhamos uma dificuldade de relacionamento maior, é claro, né? Divergências de opinião, divergência de crenças, mas talvez seja a semente que nos falta para desenvolver a tolerância, que é uma das virtudes que não vai nos levar à perfeição. A indulgência, que é uma das virtudes que completa a perfeição também, né? Porque como que eu vou desenvolver, por exemplo, a paciência renascendo em uma casa que todos concordam comigo? E que a hora que, antes de eu falar, a pessoa já traz o que eu quero, né? E tem que tomar cuidado, né? Sem ausência de julgamentos, mas nós percebemos, pelo menos já aqui nos núcleos que a gente frequenta, de amigos e amigos bem queridos, que com uma boa intenção imensa. A criança nem verbaliza o que ela quer, porque eles olham, se ela de repente soluça, ele já leva um copo de água e parece que cerceia, a criança não aprende a pedir, e não aprende a agradecer também, né? Então como que uma criança dessa vai desenvolver a paciência, se ela não aprendeu a esperar o momento de certas coisas?
E aí, a hora que ela entra na vida adulta, a gente tem horário, apesar que eu sou bem ruim de horário, mas enfim. A gente tem regras a seguir, né? E tem coisa que você tem que esperar o tempo certo de começar, de terminar. E aí ela vai entrar em um sistema que cobra isso dela, mas que ela não foi instruída, educada para executar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu preciso desenvolver a paciência, sou uma pessoa muito inquieta, impaciente, eufórica, renascer em um ambiente que me força a desenvolver essa virtude, ou me oportuniza, né, porque forçar não é a palavra, temos o livre-arbítrio, me oportuniza a desenvolver essa virtude, no fundo, espiritualmente falando, é uma bênção de Deus e não uma punição, né? Porque se o reencarne é uma escola, nós temos lições que são duras. Ou todo mundo gostava de todas as matérias da escola, né? Talvez vocês gostassem, eu não. A sinceridade é. Então tem coisa, mas isso não me tirava o dever de executar as matérias que eu não gostava, mas que são necessárias para a formação, não é? Então cada uma das virtudes tem os desafios e os exercícios pertinentes ao desenvolvimento, e eles não são agradáveis sempre, mas são necessários. Certos pais, é verdade, diz Kardec, descuidam dos seus deveres e não são bons para os que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos, pois talvez eles mesmos fizeram por merecer pais daquela maneira. Lembram dos vínculos pretéritos? Talvez nós mesmos fizemos por merecer aquele convívio difícil. Então talvez, e não tem como a gente afirmar porque nós não lembramos do passado, somos nós o agente do afastamento. Somos nós o cerne da questão que trouxe a discórdia no núcleo. E renascemos apagando uma parte para começar do zero, para tentar de novo. Mas isso é agente de Deus. O que importa aqui é o meu controle no convívio. Porque não tem como eu medir o que aconteceu no passado. Não tem como eu trazer isso à tona. E é bom que assim não ocorra, porque talvez nós nos culparíamos muito mais do que já nos fazemos, né? E aí a culpa entra num processo de paralisação, de remorso. Não é sadio, não é? Então, quando reencarnamos, por mais difícil que seja o convívio que tivemos, a partir do momento que retornamos à carne, temos uma nova oportunidade. É um novo dia que se nasce. O reencarne é uma manhã de sol. E aí a gente está pronto para seguir ao aprimoramento. E se nós não tivéssemos pessoas que, mesmo que nós discordemos de algumas posições e comportamentos, que é lícito que assim seja, não temos que concordar com tudo, mas que nos deram a benção de retornar à matéria, nós temos que honrar isso. Porque se eles não tivessem aberto os úteros, as mães, né, para receber esses espíritos reencarnantes, o que é que faríamos no plano espiritual, sofrendo e ansiosos para progredir? Diz a literatura espírita que há aproximadamente, não sei se dá para a gente precisar isso, aproximadamente 4 a 5 vezes o número de espíritos em volta da crosta, no mesmo padrão vibratório, esperando o reencarne do que aqueles que estão aqui. Então é um número muito maior, independente da proporção, mas é um número muito maior de espíritos desencarnados do que encarnados. Eles estão esperando uma oportunidade e nós tivemos. E aí, a hora que retornamos, é com a gente. É com a gente. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. As provas são difíceis, mas são fruto da nossa história. Da nossa história evolutiva, não da história material apenas. A caridade não estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esse é difícil, né? Perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, né? Amar os inimigos. Logo, essa obrigação é ainda maior em relação aos pais que nos deram a vida ou aos pais que não são consanguíneos, que conduziram o nosso crescimento para a vida adulta. Não é? Nosso compromisso é ainda maior. Então, por isso que temos que não apenas ser gratos, mas honrar é algo maior do que a gratidão. É um compromisso.
E se conseguirmos, junto com a honra, incorporar o amor, a ternura, o carinho, seria o que Deus espera de nós. Mas é claro que o núcleo familiar é uma parte do que nós sabemos que é a humanidade. Tanto que toda vez que a gente faz a oração dominical, né, ela leva esse nome, nós falamos Pai Nosso. E tem uma lição, se não me engano, no Fonte Viva, que o Emmanuel explica isso. Acho que a lição, inclusive, chama Pai Nosso. E que ele abre a lição falando que se a gente pronuncia na oração dominical Pai Nosso, indiretamente nós estamos afirmando o quê? Temos o mesmo Pai, somos todos irmãos. Mas nós não nos comportamos como irmãos. Ainda não. Então Kardec mostra que além desse núcleo carnal, um dia esse sentimento de fraternidade, reconhecendo que temos um único Pai, se estenderá. Né? E é disso que ele vai tratar no item 2 e no item 3. Justamente para mostrar que alguns dos nossos parentes, que nós já fortalecemos o laço do amor, não estão mais vinculados à nossa carne, à nossa família carnal, mas estão presentes ao nosso redor, porque o que nos une é o laço do sentimento, são os laços espirituais. E para explicar isso, com palavras do próprio Cristo, ele separa um trecho que Jesus estava, acho que se não me engano é na casa de Pedro, e tinha uma multidão envolvendo o local que Jesus estava, né? E chega a sua mãe e seus irmãos, né? E é um trecho interessante que é um dos poucos lugares que menciona irmãos de Jesus, né? Enfim, alguns historiadores dizem que não eram irmãos consanguíneos, porque a palavra irmão significava pertencer ao mesmo clã, então poderiam ser tios ou primos, mas enfim, sem minúcias, diz o texto, que chega a sua mãe e seus irmãos. E aí um dos discípulos avisa Jesus, porque eles não estavam conseguindo entrar, porque estava cercado a casa de gente para falar com Jesus, né? E aí os discípulos avisam, mestre, sua mãe e seus irmãos querem falar contigo. E aí Jesus, aproveitando aquele momento, porque ele aproveitava cada situação para trazer um ensinamento imortal para os espíritos e não para os encarnados apenas ali, era para o ser espiritual que transpassa a vida na matéria e não era para apenas aquelas pessoas que estavam naquele recinto. Jesus aproveita a oportunidade para trazer o ensino da família espiritual, a família por ideal, a família por vibração de pensamento e de sentimento. E aí ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele mesmo responde, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, é minha mãe, meu irmão, minha irmã. E aí Kardec explica para nós que o laço de sangue não estabelece necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele existia antes do corpo, não é? E é assim que nós conseguimos entender determinadas antipatias que nascem em tenridade. Quem tem mais de 2, 3 filhos, percebe que às vezes aos pares ou aos trios tem afinidades que são diferentes, enquanto alguns se degladiam dentro do mesmo teto. Já na infância, uns permanecem indiferentes, outros compartilham com uma das partes, mas o que explica essa inimizade em algo que às vezes é uma disputa pueril por brinquedos que tem aos montes naquele quarto, não é? Por que tamanha diferença? Por que tamanha competição aos 2, 3 anos, às vezes menos, não é? Em contrapartida, como explicar laços tão firmes de pessoas quase estranhas, que às vezes acompanham toda a vida, nascendo na escola,
às vezes num grupo esportivo, às vezes na sendo da evangelização infantil, que pessoas de diferentes raças, diferentes classes sociais, diferentes orientações sexuais, às vezes se sintonizam, se harmonizam e se tratam como irmãos sem o ser. Como explicar isso? Somente com a pré-existência do Espírito e com a pluralidade das existências. Não tem como explicar esse vínculo positivo ou negativo antes da encarnação, sem reconhecer a existência antes da encarnação. E é por isso que Kardec faz questão de nos lembrar que os verdadeiros laços de família não são, portanto, da consanguinidade, mas da sintonia e comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Porque nós nos aproximamos, após o desencarne do corpo, daqueles que vibram o mesmo que nós. Então, ambientes e pessoas são atraídas pelo padrão vibratório. Então, nós vamos para perto do que verdadeiramente amamos. Ambientes e pessoas. E aí não há como esconder isso. Porque aqui, às vezes, polido como somos, né? Nós escondemos isso por causa da sociedade, por causa das convenções. Mas no plano espiritual não há isso. O pensamento nosso é aberto. E nós vamos realmente atrás do que amamos. Não é? Então esses laços transpassam a carne. Há, portanto, dois tipos de família. As por laços espirituais e as por laços corporais. Qual o desafio? Porque às vezes a do laços espirituais é muito mais interessante, é muito mais harmoniosa, é muito mais feliz. Nós às vezes até chamamos, né? Às vezes não, com frequência chamamos amigos de irmãos, não é? Porque nos consideramos mesmo. Então ali, como nós temos compartilhando ideais, parece que a gente quer ficar mais ali, né? Mas qual é o nosso desafio? Transformar, quando não é, família de amor, as do laço corporal, também em famílias de amor pelos laços espirituais. Converter a chave, mudar a frequência daquele ambiente que ainda não sintoniza com as leis de Deus. Não é? E no terceiro bloco, Kardec nos mostra justamente a explicação que às vezes nos incomoda. Por que a minha família, então, não tem esse padrão de harmonia como eu tenho a família dos meus amigos? Ou porque eu não tenho a harmonia que eu tenho com os meus amigos, com a minha família? Qual é a raiz desses vínculos? Nós já sabemos que é a existência pretérita, mas aqui de uma forma muito poética, Santo Agostinho nos explica. Eu particularmente acho uma das partes mais poéticas e instrutivas do Evangelho. É uma mensagem dura, na verdade, né? Mas é belíssima. E nós vamos colocar aqui para relembrar o que está narrado por Santo Agostinho, fechando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que ele fala sobre a ingratidão, mas ele explica por que esse comportamento ocorre no lar, né? Primeiro ele faz uma breve introdução falando que a ingratidão é sempre fruto imediato do egoísmo. Ponto. Ingratidão é derivada do egoísmo, né? E que mesmo nos corações mais virtuosos, quando ocorre ingratidão dentro da família, isso nos comove, né? No entanto, como em tudo, o Espiritismo vem tirar o véu e mostrar a verdade, esclarecer as consciências, para que consigam enfrentar isso de uma maneira equilibrada, porque isso nos desequilibra e nos desequilibra muito, né? Então ele diz que o espírito, quando deixa a terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua condição, e vai até o espaço, ou seja, no plano espiritual, se aperfeiçoar ou ficar estacionário, porque ele tem o livre-arbítrio, né? Então, depende dele o que ele vai fazer depois do desencarne. E a gente sabe que tem muitos irmãos que ficam anos, ficam séculos estacionários, vibrando naquele pensamento fixo, com desejo de ódio, desejo de vingança, né? E alguns levam esses desejos muito impregnados, né? Outros mais adiantados já conseguem ver algo da verdade, já reconhecem como os seus comportamentos foram equivocados, como trouxeram dor, né? E esses, Deus permite que ele possa ver um pouquinho da luz, né? E compreendem
que para chegar à felicidade, para encontrar Deus, só existe um caminho. E eles reconhecem qual é esse caminho. E Santo Agostinho diz: a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade sem o perdão. Não há caridade com ódio no coração. É então que, por um esforço extraordinário, ele olha para aqueles que detestou na terra. E é claro que ele se revolta com a ideia de perdoar, ainda mais de amar aqueles que em outras vidas foram motivos da sua queda, roubaram fortuna, destruíram a família daquela época, não é? Mas se a boa resolução triunfa, ele ora a Deus e pede aos espíritos protetores que fortaleçam o seu ideal. E enfim, depois de longos períodos de preparação, ele retorna à terra, habitando um corpo formado na família daqueles a quem ele odiou. E aí pergunta Santo Agostinho: qual será então, neste retorno, a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência e boa vontade. Assim, ele será amigo ou novamente inimigo dos que convivem hoje. Eis a questão dos desentendimentos familiares. São retornos, né? E aí ele continua: ó espíritas, compreendei que neste ciclo, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Sabendo os vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos foi confiada, e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Na maioria das vezes nós vemos, talvez não seja o caso aqui, famílias que se preocupam muito em dar condições materiais para os filhos. E é necessário que assim seja, porque temos a lei de conservação. Mas Santo Agostinho traz o roteiro, a nossa missão: aproximar a alma dos filhos de Deus. Então é uma bênção um lugar desse que oportuniza as famílias trazer os filhos para a evangelização infantil, porque é essa a missão dos pais. Isso é literal: aproximar a alma dos filhos de Deus. E aí Santo Agostinho continua, e a partir de agora eu vou ler integralmente a mensagem. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança que foi confiada? Que fizestes? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, por fraqueza ou por descuido, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosseis felizes. Então, vós mesmos, carregados de culpa e remorso, pedireis para reparar a vossa falta com uma nova existência, onde receberá aquela criança, de novo como filho, conduzindo-o agora com mais ternura e carinho, para a felicidade de ambos. E a isso, Deus nunca nega. Nunca nega. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimento, e dizei vós mesmas: um de nós é culpado. Mas não importa quem é. Um de nós foi culpado. Merecei as divinas alegrias de Deus, ensinando a essa criança que ela está na terra para aperfeiçoar-se e amar. Um foi muito odiado, ou muito odiou. Mas agora não importa mais. Não importa. Diz Santo Agostinho que desde o berço a criança manifesta os instintos bons e maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los para que todos os males sejam cerceados, pois tem origem no egoísmo e no orgulho. Se deixardes que estas chagas terríveis se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Então a ingratidão é consequência da dificuldade de cercear na infância o cerne dos nossos vícios, que são orgulho e egoísmo.
E mais uma vez relembramos que vemos, e não é por maldade, às vezes é por um excesso de carinho, pais e mães que não controlam esses comportamentos. Me recordo de um dia estar com amigos e a criança dele estava num ambiente festivo, eu não lembro exatamente onde que era, se era aniversário, e estava brincando com outras crianças, com brinquedinhos que tinham de lembrancinhas, e tomava sempre da mão, e aí o pai falou em tom de brincadeira, nossa, mas olha que gênio forte que ele tem, Gênio forte era uma manifestação aos 2 anos de egoísmo. Estava tomando os brinquedos em vez de dividir com as crianças. No EVA, brincando ali, brinquedos insignificantes, carrinhos muito quebrados, inclusive. Não tem por que ele querer para si, aquilo não tinha valor. Nem era dele, na verdade, era do espaço. Era um playground. Então, isso às vezes é identificado e tratado como algo virtuoso, gênio forte. Como se fosse um valor de personalidade, sendo que na verdade é um vício ancestral de trazer para si o que é de todos. Então, é uma consequência a ingratidão de uma dificuldade identificada, na grande maioria das vezes, em tenridade. Mas vem o alento. A mensagem termina com alento. Que quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguem o êxito, não têm do que lamentar nem se culpar. Podem estar com a consciência tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos filhos, Deus reserva-lhe uma imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo. E que o filho será recebido novamente em uma encarnação futura, onde o pai poderá continuar a criação, invadindo seu coração novamente com amor e ternura. E aí, o filho ingrato, finalmente, os recompensará com seu amor. Então percebam que Deus oferece o mesmo pagamento para o sucesso e o insucesso quando existe o atraso dos filhos. No insucesso, o que Deus fornece? Quando tem o arrependimento sincero dos pais, uma nova existência. E quando tem o sucesso, mas os filhos, pelo livre-arbítrio, não progridem quanto os pais gostariam, qual é o pagamento de Deus? Uma nova existência, onde os pais poderão envolver o filho de ternura e conduzi-lo para o bem sempre. Pois essa é a função da família. Desenvolver a semente do amor, que vai dar frutos só no futuro. E Jesus não nos enganou, porque ele dizia que a felicidade não é deste mundo. Não é. Nós é que nos iludimos. Temos que trabalhar para que num futuro próximo, a nossa percepção de tempo é muito equivocada, somos muito imediatistas. E Emmanuel deixa muito claro isso no livro Nós. É um livro pouco conhecido, eu mesmo conheci há pouco tempo. Talvez eu não encontrei a reedição pela FEB desse livro, psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo Emmanuel. Ele abre, é um livro que traz uma cartilha de comportamentos, e chama Nós porque é para o eu, para a reforma íntima. É muito bonito, são lições com um texto mais simples, e ele abre o livro com a lição família, é a primeira lição. E lá ele associa a família à lavoura, porque lavoura tem o plantio, tem a rega, o adubo, às vezes tem a poda, para só no futuro ter a florada e a frutificação. E às vezes quem plantou nem vê, tem árvores que demoram muito tempo para dar frutos. Não é? E ele diz que a família é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente, olha só quem triunfa, somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Mas não é só sofrimento, porque de quando em quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, em pleno trabalho, regenerando a nossa sementeira para um destino de luz. Mas adiante, destino de luz, mais adiante. Vamos ter calma e fazer o que nos cabe.
voltando à questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós começamos a conversa, fazendo a nossa parte na obra da criação, que o fruto vem, não é? Então, retornando àquele ciclo familiar, com aquele monte de perguntas que nós deveríamos fazer para tentar identificar quem é o algoz ou quem é a vítima, isso pouco importa. É apenas uma saída para o início da reforma íntima. Porque, segundo Emmanuel, nós deveríamos fazer outras perguntas. Vamos vencer o passado e ser feliz hoje? Porque amanhã o sol vai nascer de novo. E se tivermos encarnados, teremos outro dia para sermos felizes. Para encerrar, uma história de família que aconteceu num trabalho que nós frequentamos. Na verdade, eu e a Jaque, a gente já não é mais tão assíduo nesse trabalho em virtude pessoal, né? Questões pessoais. Mas é um trabalho que o Zé Basso conduz, né? O Zé vem aqui também, né? É um querido. E ele e a Fabíola e o Thales, e a Catarina, né? São os quatro que são os coordenadores desse trabalho, que faz parte da ala jovem, da parte assistencial da ala jovem lá do Centro Espírita Nosso Lar, que é o trabalho de visita aos irmãos abrigados, né? Tem um abrigo, nós começamos em outra casa, e agora a gente visita a casa do Bom Samaritano, que é um abrigo masculino, onde recebem irmãos em situação de rua. Às vezes está em trânsito de uma cidade para outra, procurando emprego, estava por questões diversas, sem lar, e aí esse abrigo acolhe durante um período, só que eles têm que entrar lá no máximo até às 7 horas, senão eles perdem a vaga. E a maior parte dos cultos religiosos é em período noturno, né? Então eles não têm aonde, ou tem muita dificuldade de frequentar cultos, né? E aí a proposta do trabalho é levar o culto religioso lá no Bom Samaritano, para que eles possam estudar o Evangelho e de alguma maneira louvar a Deus. Em um desses dias, a gente sempre faz o cronograma com bastante antecedência, né? Como aqui, né? Assim, no começo do ano, agenda todo mundo lá, o Baus e a Fabiola fazem isso pro ano todo, né? E os temas, a pessoa também passa com antecedência, né? Então, a gente separou há uns 40 dias, às vezes ou mais, o tema honrar pai e mãe para estudar com eles, né? E aí a gente chegou lá e falando justamente, né, da família espiritual, né, de como a gente tem que ser indulgente, e toda essa teoria maravilhosa que nós conversamos hoje, né? E aí um dos amigos que estavam lá abrigados, percebeu que ele estava muito nervoso. E ao mesmo tempo a gente percebia que o cuidador, né, o monitor, né, eles chamam de educador, né, que é quem cuida, abre, fecha o portão, cuida do lar ali no período noturno. Ele entrava, olhava no celular e saía o tempo todo, muito agitado. Ele é uma pessoa calma, então é um comportamento atípico. A gente percebeu essas duas coisas, né? O educador, que estava muito agitado, e aquele rapaz muito nervoso. Tem uma hora que o rapaz falou, né? Vocês falam isso aí porque é fácil, vocês cresceram numa família que todo mundo deu carinho para vocês. Queria ver se tivesse crescido na minha família, que eu era espancado pelos meus irmãos, que minha mãe apoiava eles, dormia na rua, todo dia, né, só recebia violência. Isso aí não existe não, rapaz. Você quer ficar longe, não sei o quê, né? E a gente, não, mas tem que ser tolerante, porque isso pode ser um vínculo do passado. Vínculo do passado, mas no presente eu apanhava. E começou, e toda hora ele dava um contra. E todo dava um contra. E com aquela arrogância de palestrante espírita, não que os palestrantes sejam todos, mas eu em especial, naquele momento eu não queria convencê-lo que ele estava errado. Queria vencê-lo no debate. E aí é claro que nunca dá certo. Não conseguia de forma alguma, né? Eu estava quase concordando. Você tem razão, meu amigo. Eu estava quase concordando. Só que aí aquele educador que estava entrando e saindo toda hora, ele entrou na sala e falou assim: fulano, preste atenção nos meninos. Porque quando você tiver, ele falou um termo assim, né? Quando você estiver na dificuldade, vai ser na sua família que você vai lembrar de ligar. Então quando você estiver lá caído, vai ser para os seus irmãos que você vai lembrar. Porque tem hora que você não tem mais ninguém. Aqui, ó, e ele mostrou. Quando ele estava falando o negócio de a gente gostar mais dos amigos, que era da família espiritual, né? Eu ficava lembrando que o meu irmão, eu tinha muita dificuldade de convívio com ele. A gente não se dava. Faz mais de anos que eu não falo com meu irmão, né? E eu gostava muito mais dos meus amigos. Meu irmão é uma pessoa muito difícil. E agora ele me ligou que está no hospital e não tem ninguém para passar a noite com ele. E ele precisa de um acompanhante. E ele só pensou em mim. E eu estou indo. Porque eu sei que se eu não for,
ele não vai ter ninguém. E foi. Esperou chegar o outro funcionário para trocar o turno, e foi. Algumas semanas depois, nós ficamos sabendo que o irmão dele desencarnou. Então imagina se ele não vai. No momento, prestes ao desencarne, numa doença terrível, a gente não ficou perguntando o que aconteceu para não ser indiscreto e não alimentar a dor que a pessoa estava passando. Mas no momento de maior sofrimento, ele lembrou dos vínculos familiares, que são mais fortes. Não é? Agora, imaginem uma vida inteira de discórdia. Se nesse momento o irmão cedeu e foi e acolheu, como vai ser o renascimento? Com muita gratidão. Provavelmente, o irmão que foi antes vai retornar com o desejo de honrar aquele comportamento. Por isso, que sem o reencarne é muito difícil de explicar determinadas situações da vida. E nós espíritas não devemos fraquejar, porque somos seres espirituais em um ciclo incessante de aprimoramento. Na hora da dificuldade, lembremos de Deus, de Jesus, que já há 2000 anos nos dava o roteiro do comportamento ideal para chegarmos a Deus. Aquele irmão não fraquejou e foi. Não sei qual é o comportamento. Não sei o que eu faria. Se eu iria, se eu não iria, não sei. Mas nós vemos que o desdobramento de quem segue o chamado de Deus é sempre de um futuro mais feliz. Que nós tenhamos força de não desistir e nos momentos difíceis aceitar o chamado de Deus, principalmente quanto aos vínculos da família. Que Jesus abençoe a irmã de Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite.